A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar por um instante, amados. Como estou feliz com a sua presença. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome daquele que é santo, daquele que é eterno, daquele que é imortal, daquele que, como o apóstolo Paulo diz, é invisível, mas real. A Ele seja a honra, a glória e o louvor de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. E é por isso que nós estamos aqui, para entoar louvores a Deus. Então seja bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio. Eu gostaria de aproveitar e conhecer os nossos visitantes, que os amados pudessem se colocar de pé. Tem algum visitante? Amém, glória a Deus. Esse jovem, esse casal bonito ali, né, Joaquim? Deus abençoe. Vamos abençoá-los, vamos lá? Que a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pode sentar, volte sempre, sintam-se à vontade em nosso meio. Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 11, melhor. À medida que você encontrar, eu quero convidar você a se colocar em pé. Isaías 38, verso 1 ao verso 11. Todos nós conhecemos a história do rei Ezequias, um grande rei de Israel, um dos poucos que lutou contra a idolatria, um dos poucos que prevaleceu então nos caminhos do Senhor. Mas chegou um dado momento na história desse homem que ele recebe então uma resposta do profeta de Deus, que ele arrumasse a sua casa, que ele iria morrer. Vamos ler o texto, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Versículo 11, 10 e 11. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida aqui agora. Obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado a tua palavra porque é pura, é santa. A tua palavra é inerrante, infalível. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é a verdade que nós temos, é a revelação de Deus ao homem. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações, da forma que haja em nós transformação, da forma que venha haver em cada um de nós alegria, Senhor Deus, porque nós sabemos que em ti há esperança. Em ti, ó Pai querido, nós podemos ter a certeza de que as coisas irão melhorar, que nós venceremos todas as tribulações, venceremos todo o mal, porque nós sabemos que aqueles que estão contigo, ó Pai, são mais que vencedores. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores que foram entoados a ti. E nós
glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque nós podemos sentir a Tua presença, o Teu bálsamo, podemos sentir, ó Pai, que o Senhor se faz presente aqui nessa noite, e o Senhor há de derramar cada vez mais sobre cada um de nós a Tua doce e eterna presença, a presença do Teu Santo Espírito. Nós te suplicamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Todos nós conhecemos a história do rei Ezequias, assim como está narrado em 2 Reis, no capítulo 20. Nós sabemos então que Ezequias foi um grande homem de Deus, um homem que, segundo a Escritura, vamos só para que possamos entender um pouco do contexto, 2 Reis, no capítulo 17, quero convidar os irmãos, 17, diz assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Capítulo 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias então era um homem de Deus. Ezequias então era um homem que derrubou os altares a Baal. Ezequias era um homem então que estava determinado a trazer o povo de Israel novamente a adorar ao único Deus, porque nós sabemos que Israel teve vários reis, aqui especificamente o reino de Judá, onde todas as dinastias permaneceram de Davi, mas nós sabemos que então o reino houvera a ser dividido então depois da morte de Salomão, e aqui nós estamos mais ou menos a 700 anos antes de Cristo, onde então, segundo os historiadores, Ezequias então passa a reinar entre 715 a.C. até mais ou menos por volta do ano 686 a.C. Ezequias estava aqui por volta dos seus 40 anos de idade, e recebe então essa notícia da parte do profeta Isaías, filho de Amós. Irmãos, eu sei que hoje nós não temos esse costume, pelo menos os profetas de hoje não teriam talvez essa coragem de chegar na casa de um rei, de um monarca, e dizer: eu tenho um recado de Deus para você. Nós queremos sempre trazer notícias boas da parte de Deus, notícias alegres. Queremos dizer: não, você vai prosperar, tudo aquilo que você tocar virá ouro. Nós queremos trazer notícias como essas, animadoras, dizer então: ei, você que está enfermo agora vai ser curado. Mas nós sabemos então que Deus levanta Isaías para dizer então a esse rei que dentro de 15 anos ele iria morrer. A ordem era clara, ele iria morrer. A ordem de Deus é: arruma a tua casa. Mas nós podemos perceber aqui, como muitos de nós, um homem aos 40 anos de idade. Eu quero dizer, se você tem nessa faixa de 40, 50 anos de idade, por certo você já é, você não vai ser, você é. Você já tem definido em você o seu caráter, você já sabe o que você faz da sua vida, você já tem a sua profissão, você já tem determinado exatamente quem você é, o que você faz. Você não é mais um homem em evolução, podemos dizer assim, quando nós estamos lá com os nossos 18 anos de idade, 20 anos de idade, quando nós estamos sonhando e pensando: o que eu farei da minha vida, quem eu serei quando eu crescer. Não, aqui você já está com a sua mente formada, aqui você já está com a sua vida feita, aqui você já está em plena atividade. Um homem de 40 anos de idade, então, aquele homem que carrega peso, é aquele homem que está preparado para qualquer coisa, é aquele homem então que está na ativa 24 horas por dia. Todos nós, quando temos por volta de 40 anos de idade, por certo, se você não tem, mas você deve ter seus filhos aí por volta dos 15 anos, 14, 13, é claro que cada um dentro de uma proporção, mas você já está com a sua vida feita, você já está com o seu caráter formado, você está lutando apenas para manter aquilo que você já vinha fazendo. E assim a Bíblia fala sobre o rei Ezequias. Ele então havia feito uma história em Israel,
Ele, como um dos poucos reis de Judá, tinha mudado então a história de Israel. Ele tinha derrubado os altares, como nós lemos ali no capítulo 18, filho então do rei Acaz, e a sua mãe estava sempre com ele, e a Bíblia faz questão de citar o nome da sua mãe, Abia. Aqui em Isaías 38, no texto que lemos, a partir do versículo 10, faz questão de Ezequias, nesse momento, quando recebe essa notícia, dizer: eu agora vou partir da terra dos viventes, irei morrer, não verei mais homem nenhum. Por certo, aqui, imagine-se como cada um de nós, ao receber uma notícia dessa, queremos morrer, queremos que podemos então arrumar a nossa casa. Por certo, irmãos, alguns de nós experimentou isso em algum momento da vida. Alguns de nós já experimentou momentos assim, onde de repente o médico chega para você, faz uma bateria de exames e diz: ei, você está doente, você precisa mudar seu estilo de vida, senão a morte está bem próximo de você. Talvez você já ouviu isso de alguém. Nessa época que temos vivido então do Covid-19, muitas pessoas se desesperam, porque acreditam então que se simplesmente pegar o vírus, irão morrer. E é exatamente assim que estava o profeta, é exatamente assim que estava o rei, melhor dizendo, o rei Ezequias. Ele recebeu então essa notícia, e ao receber essa notícia, ele faz questão de dizer, verso 10, eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Em pleno vigor dos meus dias, a todo vapor, produção em alta. Ele diz: e agora? Eu vou morrer. A notícia era essa. Mas a Bíblia faz questão de dizer, lá em 2 Reis capítulo 20, que naquele momento então que ele recebe aquele notícia, Isaías estava simplesmente ainda, vamos dizer, ele estava lá onde o rei estava, ele estava no pátio do templo, ele havia simplesmente dado as costas, começado a andar. Deus fala com ele: ei, volta ao príncipe do meu povo, volta ao rei, e dize que eu lhe darei mais 15 anos, porque eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua oração, e eu vi as suas lágrimas. Ele chorou diante de Deus, ele orou diante de Deus. Na mesma hora que ele recebe aquela notícia, ele começa a orar. A doença é algo que mexe com cada um de nós, a enfermidade mexe com cada um de nós. Às vezes nós podemos pensar com 40 anos de idade, talvez o rei pudesse pensar: não, agora eu vou viver o melhor, eu vou poder passear, eu vou poder curtir. Talvez você antes do Covid-19 pensou assim, como rei: eu vou tirar férias, quem sabe agora eu vou conhecer o Caribe, quem sabe agora eu vou no Pará, quem sabe agora eu vou lá em Fortaleza, né? Diz que tem um parque aquático muito bom lá, então recomendo se você quer tirar férias, né? O certo é, 40 anos de idade, nós estamos fazendo planos. 40 anos de idade estamos fazendo planos. Quem de nós não faz planos? A Bíblia diz que os homens fazem planos, assim como diz em Provérbios capítulo 19, os homens fazem planos, mas é os desígnios do Senhor que permanecem. A resposta certa dos lábios vem do Senhor nosso Deus, e por certo então o rei estava aqui fazendo planos. Ele disse: não, eu tenho de tudo, eu sou rei, sou um monarca, eu fiz aquilo que Deus aprova, e agora Deus vai multiplicar os meus dias de vida. Mas aí, sem motivo aparente, chega o profeta e diz: ei, você vai morrer. Lembra-se daquela palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 19, quando aquele homem diz: ei, alma, come, bebe, folga, o que tens guardado agora em abundância. E aí alguém diz para ele: louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será? Por certo então, muitas pessoas estão assim a todo vapor, mas uma simples notícia, a doença, a morte iminente, trouxe então ao coração do rei tristeza e desespero. E o rei então começa a orar e buscar ao Senhor. Então todas as vezes que você ouvir uma notícia como essa, todas as vezes que você ouvir uma notícia ruim, você precisa aprender a fazer aquilo que o rei fez: orou e chorou. Orou muito,
E a Bíblia fala então que ele se derramou, as suas lágrimas eram muitas. Nós sabemos então que muitos plantam na dor, assim como diz o Salmo 126, no versículos 5 e 6, ele faz questão de dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, aqueles que semeiam na dor, com alegria colherão. E nós sabemos que aqui o rei estava em pranto, o rei estava em desespero, o rei estava semeando o que? No mundo espiritual. O rei então estava jogando as suas sementes no reino de Deus, suplicando ao Deus eterno para que se lembrasse dele e para que pudesse intervir naquela história. E a Bíblia fala então que no exato momento que ele está chorando, porque, irmãos, não é uma simples oração. Quando nós choramos é uma oração diferente. Quando nós nos derramamos na presença de Deus, algo diferente gera dentro de nós. Lembra de Ana, 1 Samuel capítulo 1? Ana chorou ao ponto de que Eli não entendeu. Ele olhou para aquela mulher estava em desespero, estava em pranto ali no templo, chorando, clamando a Deus. Ele olha para aquela mulher e diz: ei, você está embriagada? Ele não entendeu a dor daquela mulher, o desespero daquela mulher, porque ela pedia a Deus um filho. E a Bíblia diz então que a sua rival Penina a incomodava constantemente, mas nada então impediu aquela mulher de se derramar diante de Deus, de chorar diante de Deus, de se derramar, de se prostrar diante de Deus. Da mesma forma fez o rei aqui nesse momento. Ele chorou diante de Deus, ele chorou muitíssimo, assim diz a Bíblia. E às vezes, irmãos, nós não queremos derramar lágrimas. Às vezes a situação está difícil, mas nós temos vergonha de curvarmos, de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Alguém já disse que um homem de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta do pé. Nós sabemos que a oração mais poderosa é aquela oração mais sincera que você faz diante de Deus. E naquele momento então aquele homem está fazendo uma oração, está se colocando diante de Deus, está suplicando a Deus. Ele diz ao Senhor, assim como diz no verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E a Bíblia diz: e chorou muitíssimo. Como eu falo, irmãos, não tinha um motivo aparente para que Deus pudesse querer a morte daquele homem. Ele era reto diante de Deus, ele era íntegro diante de Deus, mas isso não é o suficiente para que as situações ruins não cheguem até nós, não é assim? Não é o suficiente. Problemas vêm para todos, como nosso irmão João Filho falou aqui na quinta-feira. Problemas vêm para todos nós. Existem problemas de ordem natural, existem problemas de ordem espiritual, existem problemas então de ordem material, mas o certo é que problemas todos nós estamos sujeitos, tanto o ímpio como aquele que está puro aos olhos do Senhor. Todos nós estamos debaixo do sol, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, assim como diz também o livro de Eclesiastes. Nós sabemos que todos estamos sujeitos, mas a Bíblia então diz que esse homem orou, e quando ele orou, Deus então pede ao profeta: e vai lá. Mas imagine então a situação do profeta. Ele acabou de dizer que aquele homem iria morrer, e agora ele tem que voltar e dizer: ei, não, Deus manda te dizer que vai te dar mais 15 anos. E é claro, então, precisava então de uma prova. A prova era que o relógio retrocedesse 10 graus. Deus trabalha de uma forma precisa, de uma forma íntegra. Nós sabemos que Deus fez questão de retroceder o relógio 10 graus, não avançar, mas retroceder no relógio de Acaz, assim como diz a palavra do Senhor, mostrando então que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, assim como também nós podemos perceber então, como Nandar acaba de falar aqui, citando a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17, Moisés estava ali guerreando com Josué, e precisava então dele ficar com as suas mãos estendidas, e precisou então escorar as suas mãos, para que ele pudesse vencer a guerra, simbolizando então que as suas mãos foram colocadas sobre a rocha, e a rocha então simboliza o nosso Deus, a rocha então simboliza o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a rocha então simboliza que nós estamos firmados nele, e quem está nele tem todo o poder, porque ele nos outorga o seu poder. Amém? Mas o que então Ezequias errou?
Aonde Ezequias errou? Já parou para pensar? Ezequias estava por volta dos seus 40 anos de idade. Ele começou o seu reinado no texto que lemos em 2 Reis capítulo 18, onde fala que ele começa o seu reinado aos 25 anos de idade. Ezequias aqui estava por volta dos seus 39 para 40 anos de idade. Ele recebe então essa notícia, é claro, como eu falei aqui, talvez você com 40 anos de idade, em plena atividade, você já tem filhos, já tem casa, já sabe o que você vai fazer da sua vida, já definiu a sua profissão, mas a Bíblia diz: ei, vou te dar mais 15 anos. Deus deu a ele mais 15 anos. E com 15 anos, se Deus dissesse para você, talvez se Deus tivesse dito para mim atrás, quando eu estava com os meus 25 anos, que hoje estou com 40, e ele dissesse: você vai morrer daqui 15 anos, eu não sei o que eu teria feito, sinceramente eu não sei. Então assim, aqui Ezequias então já tinha feito muitas coisas, mas nós sabemos que Ezequias então, logo em seguida, mais ou menos uns quase 3 anos depois, ele então nasce Manassés. E eu queria que você pensasse um pouco comigo. Talvez tenha sido aí o maior erro de Ezequias, não por ter um filho, mas exatamente porque pode ser que ele tenha errado exatamente aí. E como nós, às vezes eu fico pensando, o que nós estamos deixando aqui? Qual o legado que nós temos deixado? Qual é o compromisso que nós temos deixado? O que nós temos ensinado então aos nossos filhos? Ezequias foi um grande rei, mas nós sabemos que Manassés foi o pior de todos. Foi seu filho. Começou a reinar aos 12 anos de idade e fez tudo aquilo que era mal perante o Senhor, tudo aquilo que era desprezível. Restaurou os altares a Baal, fez então coisas ruins, coisas que Deus desaprova. Será por que ele fez isso? Primeira coisa, em quatro coisas onde os pais costumam errar com os seus filhos. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, que muitas vezes falta colocar limites aos desejos dos nossos filhos. Primeira coisa que às vezes acontece com nós, quando pais, principalmente aqueles que são pai, já numa idade maior, a tendência é não dar limites aos seus filhos, nunca dizer não aos seus filhos. Por certo, então eu fico imaginando como Manassés então foi criado, foi educado, todos os seus desejos eram satisfeitos. O pai nunca dizia não, a mãe nunca dizia não, cresceu então sem limites. Tudo ele podia fazer, tudo o que ele quisesse, tudo que viesse à mente, tudo era lícito para ele. Às vezes tem alguns pais que dizem: não, meu pai era muito autoritário, meu pai era muito rígido, eu não quero transferir essa criação para os meus filhos, eu quero dar a eles o direito de escolha. E aí, às vezes, porque nós tivemos um pai um pouco autoritário, nós achamos que temos que criar o nosso filho fazendo tudo o que ele quer fazer. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura diz que aquele que ama corrige, aquele que ama educa, aquele que ama, se preciso for, disciplina com a vara. Mas nós percebemos aqui então que Manassés não teve isso. O pai não sabia dizer não, era aquela criança mimada, era aquela criança que podia fazer tudo, não tinha limites. Quantos pais estão agindo assim hoje com os seus filhos? Quantos pais têm agido dessa forma? Quantos pais têm errado na educação dos seus? Quantos pais não têm tido o compromisso de sentar e conversar com os filhos? Essa é a primeira coisa que um pai erra. Ele falta então limites, ele não coloca limites ao desejo dos seus filhos. Pense sobre isso. Será que você tem limitado o seu filho? Ou será que você tem dado tudo aquilo que ele quer? Tem pais que fazem dívidas altíssimas para poder comprar um presente para os filhos. Não é que seja errado dar um presente para os filhos, não é isso, mas é que às vezes o filho não pode ter tudo o que ele quer. Você precisa começar a ensinar que nem tudo o que ele quer, ele vai fazer.
Nós sabemos que existem relacionamentos, até mesmo porque os filhos não foram educados, os pais não souberam dizer não, que quando tem uma namorada e a namorada diz não, matam a namorada. São relacionamentos obsessivos, acham que é dela e ninguém pode fazer nada. Nós percebemos então uma criança que talvez Deus deu a oportunidade a esse homem para que ele pudesse então fazer a diferença na sua casa, porque quando nós pensamos, arruma a tua casa, qual o desejo de Deus no nosso coração, ao dizer a um pai, a um homem, a um rei, a um monarca, arruma a tua casa? Aquele homem tinha tudo, é tanto que quando ele é curado da enfermidade, vem então aqueles da Babilônia para visitar, ele abre e mostra todos os tesouros do seu reino. O profeta depois vai dizer novamente a ele: ei, por que você fez isso? E sobre isso houve maldição sobre a casa dele. Nós sabemos então que a Babilônia, 100 anos depois então, invade Jerusalém, leva cativo o seu povo. Mas nós podemos perceber então uma outra coisa: a falta de participação na vida dos filhos. Falta de participação. Quantos pais não se importam com seus filhos, não sentam com seus filhos, não dialogam com seus filhos, não participam do dia a dia dos seus filhos? Você precisa aprender a estabelecer um relacionamento saudável com seu filho, quando ainda é criança, quando ainda é pequeno. Nós podemos perceber então que a criação desse filho aqui ficou exatamente a quem? A mãe, talvez aos sacerdotes do templo, aos levitas que estavam ali, ficou então aos conselheiros do rei, mas o pai não tinha tempo, o pai não se relacionava, o pai então não tinha ali, não participava do dia a dia do seu filho, da mesma forma que às vezes nós achamos que, ei, eu vou levar o meu filho para a igreja e tudo vai ser resolvido, eu levo o meu filho, pago uma boa escola e tudo vai ser resolvido. Nós sabemos que a escola trata o quê? Em grupo, não é individual. A igreja então não resolve todos os problemas, porque quantas crianças, quantas pessoas que nós conhecemos que passaram então a infância toda dentro da igreja, os pais trazendo para a igreja e depois então de uma certa idade abandonam a igreja, abandonam a Deus, porque o tempo maior não se passa na igreja, o tempo maior se passa em casa. O tempo maior, as horas maior da vida se passam em casa. Você tem o seu filho todos os dias, às vezes 8, 10 horas por dia ali com você dentro de casa, e às vezes você não tem tempo para conversar com ele. Já parou para pensar nisso? Um outro detalhe: a falta de prioridades. Você não prioriza o seu filho. Eu fico pensando na situação desse rei. A Bíblia faz questão de dizer que esse rei, ele fez algo diferente dos outros. Ele fez uma transposição das águas do Gion. Ele basicamente escavou dentro da rocha, que até hoje a engenharia tenta explicar isso que aconteceu na antiguidade. Ele escavou 20 metros por dentro da rocha, para canalizar a água quando a Síria então tenta invadir Jerusalém, para que o povo não pudesse ficar sem água. Ele escava 20 metros dentro das rochas, como um arqueduto para levar a água para Jerusalém, para que o povo não morresse de sede. Era uma pessoa muito ocupada. Eu não sei se você conhece pais de família assim, que trabalham o dia todo fora de casa, e às vezes chega em casa, só quer sentar na frente de televisão, às vezes assistir o seu programa favorito, para não dizer a sua novela, ou dizer o seu jornal, e às vezes ele senta ali, assiste, não tem tempo para dialogar, logo terminou ali, espera o sono chegar e vai para a sua cama. Então não prioriza a sua família, não prioriza a sua casa, não prioriza o seu filho. E aí eu fico pensando, por que nós podemos olhar para a sociedade hoje e ver uma sociedade tão deturpada, uma sociedade que não tem valores morais, uma sociedade onde a família já não está sendo priorizada, onde muitos pais já têm dito: ei, é normal ter relação sexual antes de casar, onde tantos pais não estão nem aí se o filho bebe ou não bebe, onde os pais não têm a preocupação se o filho fuma ou não, onde os pais não se preocupam com quem os seus filhos estão andando. Cadê os valores morais? E às vezes eu pergunto por que as pessoas estão abandonando a Deus, porque não foram ensinadas sobre Deus. Quem tem que ensinar são os pais. Ezequias podia ser monarca, mas ele tinha o papel e a responsabilidade de cuidar dos seus filhos como pai, não como rei. Da mesma forma, irmãos,
que eu tenho essa preocupação. Não é porque eu sou pastor que sou diferente. Da mesma forma, se o pastor não cuidar da sua casa, dos seus filhos, o que vai acontecer? Amanhã, filhos das drogas, amanhã, filhos no alcoolismo, amanhã, filhos na prostituição, no adultério. É assim que acontece. Não pense que você é diferente dos outros. Quando eu olho para a história de Eli, sacerdote, e Ofni e Finéias faziam o que queriam. Quando eu olho para a história de Samuel, da mesma forma, os seus filhos foram rejeitados como juízes de Israel. Rejeitados. Samuel era um grande homem de Deus. Onde nós temos errado? Aonde você tem colocado a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Muitas vezes nós, como pai, estamos pecando também nesse aspecto. Uma outra coisa, às vezes nós estamos errando, e há uma falta onde muitas vezes os nossos filhos, de forma precoce, têm assumido responsabilidades que não deveriam. Imagine uma criança ser rei de uma nação como Israel aos 12 anos de idade, de forma precoce. Que eu paro para pensar, quantas crianças, meninas, que têm sido mãe aos 12 anos, 13 anos de idade, de forma precoce. Quantas crianças que têm começado a namorar cedo demais, de forma precoce. Quantos meninos da mesma forma precoce, não têm sido crianças, não têm aprendido o valor então de brincar, de divertir, o valor então de não ter certas responsabilidades, mas de forma precoce tem se formado cedo demais, e aí às vezes nós olhamos à nossa volta e queremos tratar como se tudo fosse natural, e exatamente nós podemos perceber que Ezequias pecou nessas 4 áreas da vida dele. Isso nos chama a atenção, sabe por quê? Quando nós pensamos, eu fico imaginando como Deus quer que nós arrumemos a nossa casa. Não é que Deus está querendo que nós venhamos pagar as nossas dívidas todas para morrer sem dívidas, não. O homem já tem que nascer sério, com compromisso. Eu sempre costumo dizer que antes de ser crente a gente precisa ser homem, honrar nossos compromissos. Pagar em dia é dever de qualquer homem honesto, íntegro, de caráter, que foi bem educado, que foi bem instruído. Ser honesto. Essa semana eu estava orando e eu lembrei da minha mãe. Nunca vi uma mulher que trabalhasse tanto para a educação dos seus filhos. Meu pai, 30 anos gerente de fazenda, mal sabia ler e escrever, não sabe até hoje escrever o nome dele, mas ele sempre nos ensinou a ser honesto e a ser trabalhador, sempre. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que me corrigiam quando era preciso, porque todos nós sabemos que criança apronta, e pai tem um sexto sentido, não corrige quando não quer. Todos nós sabemos disso. A gente sabe quando o filho está aprontando alguma coisa, a gente sente no nosso coração. Ezequias então sabia quem seu filho estava se tornando, mas ainda assim ele deixou as coisas acontecer, porque ele diz: não, eu tenho mais 15 anos, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou curtir a minha vida, eu vou aproveitar o resto do tempo que eu tenho. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você tem feito, eu não sei qual as suas prioridades, mas eu quero dizer para você, quem está morrendo, quem está prestes a morrer, não se preocupa com a casa, não se preocupa com o carro, não se preocupa com quanto que tem na conta do banco, mas nós preocupamos com a nossa família, nós preocupamos com aqueles que nós estamos deixando. Nós, quando partimos ou quando estamos prestes a partir, ficamos pensando: será que meu filho vai ser uma mulher ou um homem de sucesso? Será que ele vai servir a Deus? Será que ele vai agradar ao Senhor? É isso que nós pensamos. Vou convidar aqui o irmão Roberto. É isso que nós pensamos. E eu quero dizer para você, para concluir, a Bíblia fala que simplesmente Ezequias, ao ouvir aquilo que o profeta disse, a única coisa que ele fez, aonde ele estava, ele se virou, orou e chorou muito. A sua oração tem o poder de mover o coração de Deus. A sua oração, e ainda assim, se ela for carregada de sentimento,
sentimento que flui de dentro, do íntimo do teu coração, muitas vezes regada pelas lágrimas, ela pode, através do quebrantamento do Espírito Santo de Deus, ela pode mover o coração de Deus para você viver o novo, o extraordinário Deus na tua vida. Eu não sei como você tem passado os seus dias, eu sei que muitos de nós temos sofrido, mas eu quero simplesmente fazer um convite para você. Se você tem passado por lutas, se você muitas vezes se sentiu como um rei, mas hoje você sabe exatamente o que aconteceu na vida do rei Ezequias. Deus deu a ele uma nova oportunidade. Meus queridos, nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro a partir da decisão que nós tomamos hoje. Hoje pode ser o primeiro do resto dos dias da tua vida. Como assim? A decisão que você tomou hoje. A decisão que você toma hoje faz total diferença na sua vida. Se você que é pai, que está me ouvindo, que está em casa, se porventura você tem visto os seus filhos viverem ou fazerem aquilo que desagrada a Deus, se porventura há uma preocupação em sua mente, em seu coração, de quando você partir, o que vai acontecer com a tua família, eu quero te convidar simplesmente, se você está em casa, que você possa parar um momento para orar comigo. E se você está aqui no templo e você vê que você pode melhorar, eu quero desafiar você a simplesmente levantar a sua mão, que eu quero orar por você. Não vou pedir para vir aqui à frente para evitar aglomeração, mas se você quiser, eu quero que você levante sua mão. Só levante sua mão, que eu quero orar por você. Amém. Amém. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Levante sua mão. Deus pode mudar a tua história a partir de hoje. Hoje é o primeiro do resto dos dias da tua vida, se você tiver fé. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você recebeu uma notícia que está enfermo, talvez você recebeu uma notícia que as coisas estão difíceis, mas eu quero dizer para você, se você orar como fez o rei, se você chorar, o Senhor vai ouvir a tua oração. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Pai, nós sabemos que todo o poder foi outorgado ao Senhor, nos céus e na terra. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, que sabe não só o nosso passado, mas conhece o nosso presente e sabe exatamente qual é o nosso futuro. O Senhor não só conhece o nosso futuro, mas sabe o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, a nossa posteridade está em tuas mãos. Quantas famílias, ó Pai, nós percebemos que depois da partida do patriarca ou da matriarca, nós podemos perceber que famílias são destruídas, lares são despedaçados, irmãos deixam de se falar, porque foi quebrado aquele elo de união, de compromisso, de amor pela família, de amor pelos seus. E o desejo de todo pai, de toda mãe é ter a certeza de que a sua posteridade poderá viver eternamente com o Senhor no paraíso, de que seus filhos serão exemplos aqui na terra, exemplos de homens e mulheres de Deus, assim como o Senhor Deus escolhe os seus para que sejam bem-sucedidos, para que sejam frutíferos, para que estejam ligados em Cristo, pois a tua palavra diz que aquele que ligar na terra será ligado no céu. Ainda diz que tudo quando pedimos em oração, se crendo que recebestes, receberemos em Cristo Jesus, pois nós estamos ligados na videira. Nós estamos ligados na videira, e a videira é o Senhor. Nós nos alimentamos de Cristo todos os dias das nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que todos os teus filhos e filhas, que nesse momento carecem da bênção do Senhor, que carecem, ó Pai, da prosperidade do Senhor sobre as suas vidas, sobre a sua família, sobre a sua casa, Pai, para que possam educar os seus filhos para a eternidade, para que possam educar os seus filhos, ó Pai, para uma vida de comunhão com o Senhor, de respeito à sociedade que nós estamos vivendo. Filhos segundo o teu coração, segundo o teu propósito. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar homens e mulheres aqui nessa noite, homens e mulheres que estão em casa assistindo essa live. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos dar autoridade, para que venhamos saber dizer não aos nossos filhos, se preciso for, educá-los segundo os teus preceitos, segundo os teus caminhos, ensinando-os, ó Pai, que nós temos que fazer escolhas em nossas vidas, e essas escolhas dependem de tudo aquilo que será a nossa vida na eternidade. Que
possamos ser mais participantes da vida dos nossos filhos, que possamos priorizar os nossos filhos, e que possamos, ainda de tudo, ó Pai, entender que as crianças precisam ser tratadas como crianças. Há responsabilidades que não devemos colocar sobre os ombros de uma criança, e nós precisamos tratá-los, ó Pai, para que eles possam crescer nos Teus caminhos, para que quando se envelhecer não venham se desviar da Tua presença. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, derrama da Tua presença sobre nós, para que quando estivermos, ó Pai querido, num momento crucial, no momento onde venhamos deixar essa vida, possamos ter a certeza de que a nossa casa está em ordem, e a nossa casa é a nossa família, e a nossa casa é a nossa posteridade. Por isso, ó Pai, que venhamos a criar os nossos filhos segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No doce e eterno nome de Jesus, eu os abençoo, hoje e para todos sempre, com a autoridade dada pelo Senhor e Salvador das nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém.